Fechamos nossa retrospectiva do ano de 2017 dizendo que o mundo não é mais o mesmo. É isso aí, o mundo mudou. Pelo menos na visão dos geólogos. Em fevereiro, cientistas publicaram um artigo considerando a Zealândia como um continente. Esse recém-considerado continente possui aproximadamente 5.000 km² e cerca de 94% dessa área está submersa. Mas a mudança não foi só geológica, também foi política. Em janeiro, Donald Trump assumiu a posse da presidência dos Estados Unidos. Em uma das suas primeiras ações, Trump assinou 6 resoluções que acabam com a política criada por Barack Obama para combater o aquecimento global. E o que isso acarreta para a ciência? Segundo a revista Nature, as medidas tomadas pelo presidente são ruins tanto para a economia dos Estados Unidos quanto para o meio ambiente, visto que a medida afeta diretamente a saúde ambiental do planeta. Mas as coisas não andam ruins apenas no governo americano. O Brasil enfrenta suas próprias dificuldades. No início do ano, o Ministério do Planejamento divulgou o corte de 42 bilhões no orçamento federal. Dentre as áreas afetadas, encontra-se a educação, com um corte de 4 bilhões. No final do primeiro semestre, dados do MEC mostraram que 44 das 64 universidades federais do país tiveram seu orçamento afetados por cortes na comparação com o primeiro semestre de 2016. E com o passar dos meses, o dinheiro para educação, ciência e pesquisa só diminuiu. Em agosto, o presidente do CNPq, principal agência de fomento à pesquisa do país, declarou que o órgão estava financeiramente esgotado e não teria dinheiro para pagar bolsas e projetos a partir do mês de setembro. Cerca de 90 mil bolsistas e 20 mil pesquisadores poderiam, então, ser prejudicados pela interrupção dos pagamentos. Com a diminuição da verba liberada pelo governo federal e cortes no financiamento por agências de fomento, diversas universidades entraram em crise. No início do ano, a reitoria da UERJ afirmou que a grave crise que afeta o estado do Rio de Janeiro poderia causar o fechamento da instituição. E ao longo do ano, diversas universidades federais também acabaram sofrendo com o corte de verbas. E o número de instituições que aderiram à greve contra o corte de gastos com a educação só aumentou. Todo esse contexto afeta diretamente os estudantes, como atraso no período letivo, a diminuição no financiamento de bolsas e projetos de pesquisa e a saúde mental desses estudantes, especialmente em alunos de pós-graduação. Além de toda a cobrança interna e externa, da busca por resultados perfeitos e relevantes, notas excepcionais e publicações de destaque, o aluno tem que lidar com a pressão para a produção de trabalhos de excelência, com cada vez menos verba para financiar sua pesquisa e uma infraestrutura precária. Como consequência, os casos de depressão no meio acadêmico só aumentam e podem chegar a extremos como o suicídio de um aluno de doutorado dentro do laboratório de pesquisa da USP. Mas esses problemas não são apenas de interesse acadêmico. Quando há crise dentro do mundo da ciência, a descrença aumenta e diversos conceitos da pseudociência crescem e ganham força entre a população leiga. Em 2017, a ideia de que a Terra é plana gerou discussões na população e o número de pessoas que acreditam nessa teoria só aumenta. Segundo os terraplanistas, há uma conspiração mundial envolvendo cientistas e agências espaciais para que todos acreditem que a Terra é esférica. Com o número de adversidades aumentando no meio acadêmico e com o fortalecimento de ideias como o terraplanismo, fica cada vez mais fácil de acreditar que o fim do mundo está próximo, não é mesmo? E para muitos, era para esse dia ter chego no ano de 2017. De acordo com o numerólogo David Meade, haveria a colisão de um enorme planeta misterioso com a Terra e a consequente destruição da humanidade no dia 23 de setembro. Felizmente, o mundo não acabou e o ano também não foi marcado apenas por notícias ruins. No fim do mês de novembro, o plenário do Senado aprovou um projeto que permite a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo nos casos de maternidade ou de adoção. Em abril, foi criado o Serrapilheira, primeiro instituto privado de apoio à pesquisa no Brasil. Além desse novo agente de fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento autorizou a liberação de 5 bilhões para ciência e tecnologia, que serão utilizados para financiamentos via FINEP. E podemos ver o resultado do incentivo à pesquisa e esforço dos pesquisadores nas premiações que ocorreram nesse ano. Além do Prêmio Nobel, o mais conhecido em ciência, sobre o qual já falamos lá na nossa página, em novembro, pesquisadores das áreas de ciência e tecnologia receberam 32 premiações do Ministério da Saúde no 16º Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e
e inovação. Entre os projetos de destaque estão os projetos desenvolvidos por Estefânia Santos Soares e Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. 2 pesquisadores brasileiros estão entre os vencedores do Lush Prize 2017, um concurso internacional que contempla projetos científicos que viabilizam o fim de testes toxicológicos em animais. Com o desenvolvimento de modelos de pele in vitro criados a partir de impressão 3D, a pesquisadora Carolina Catarino se destacou entre os mais de 66 finalistas da premiação. Outro destaque foi Renato Ivan de Ávila Marcelino, que há 10 anos se dedica a estratégias alternativas ao uso de testes em animais. Ainda em um contexto internacional, Renato Rodrigues e Fabienne Oliveira foram os primeiros brasileiros a ganharem um prêmio na Olimpíada Internacional de Tecnologia e Inovação, na Suíça. Os dois foram premiados pelo desenvolvimento do projeto Millennium Bus, o qual alia a internet com o transporte público. Os brasileiros também conquistaram medalhas na 11ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. A medalha de prata foi conquistada pelo paulista João Vitor Guerreiro Dias e as de bronze pelos cearenses Natan Luiz Bezerra e Vinícius Azevedo dos Santos. Na 58ª Olimpíada Internacional de Matemática, o Brasil terminou a competição em 37º lugar, com 2 medalhas de prata, uma de bronze e 2 menções honrosas. E para finalizar os acontecimentos notáveis, a pesquisadora brasileira Celina Turk foi eleita uma das 10 personalidades do ano na ciência pela revista britânica Nature. Ela estabeleceu a relação entre o vírus Zika e a microcefalia em bebês. Além disso, vários estudos saíram do forno em 2017 e também são dignos de premiações. Para começar, vamos lembrar de 2 estudos que exploram a possibilidade de vida fora da Terra e colonização espacial. Em abril deste ano, a NASA divulgou o estudo feito com o auxílio da sonda Cassini numa das 62 luas de Saturno, chamada Encélados. E o mais interessante no estudo foi que os cientistas verificaram a presença de geysers de vapor contendo gases como o hidrogênio. Esse elemento é essencial para processos bioquímicos básicos para qualquer ser vivo e poderia indicar a possibilidade de vida em Encélados. Um pouco mais distante do sistema solar, exatos 11 anos-luz, orbitando a estrela Ross 128, existe um exoplaneta. E a grande novidade é que em novembro, cientistas franceses o estudaram e verificaram que seu clima é muito parecido com o da Terra e parece bastante propenso a sustentar vida como a conhecemos. Independentemente da vida fora da Terra, os seres humanos parecem estar cada vez mais próximos de modificar o seu futuro. É o que mostra uma pesquisa realizada em agosto de 2017, numa força-tarefa entre Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Os pesquisadores conseguiram corrigir, em embriões humanos, uma mutação no gene que codifica uma proteína do músculo cardíaco. Com a correção deste gene, a proteína não apresenta mais defeitos e, por consequência, o indivíduo não desenvolve cardiomiopatia hipertrófica e diminui as chances de morte súbita em jovens ou insuficiência cardíaca em idade avançada. Ainda nessa linha de quase ficção científica, em agosto foi aprovada nos Estados Unidos a primeira terapia gênica em pacientes com câncer. Nessa terapia, células do sistema imunológico do próprio paciente são modificadas e se tornam capazes de reconhecer as células cancerígenas, eliminando-as. Ainda nessa pegada futurista, em outubro de 2017, a Arábia Saudita, um país que não reconhece os direitos iguais a homens e mulheres, concedeu cidadania a uma robô. Não é essa não, pessoal. Agora sim! A Robô Sofia possui um software de inteligência artificial que lhe permite desenvolver complexos diálogos, emitir emoções e reproduzir 62 diferentes expressões faciais. Ainda neste ano, ela revelou em entrevista que deseja constituir família e ter filhos. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. Pelo jeito, 2018 promete grandes avanços científicos. Continue acompanhando nossa página e fique por dentro das novidades. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco.